seu Júlio, paz eterna? Mas Kant, seu Júlio, não é aquele filósofo difícil de entender? Olá pessoal, eu sou o Júlio Gomes, advogado, economista, professor e palestrante. Pessoal, me sigam nas redes sociais, me inscrevam no canal, tem pouquinha gente inscrita lá. Não deixe de apertar o tal do sininho. Mas seu Júlio, paz eterna, Kant não é aquele filósofo de difícil compreensão? É verdade, nós vamos estar falando hoje sobre Kant, mais precisamente sobre a paz perpétua. E Kant é um autor bastante particular, ele é quase que um marco na história da filosofia. A partir de Kant, podemos dizer que nós temos a filosofia moderna. É Kant que vai ressignificar os pensamentos lá dos nossos primeiros filósofos, de Platão, de Aristóteles, aquela escola socrática. É Kant que vai trabalhar com esses filósofos de uma forma bastante diferente, né, do que tinha trabalhado Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Então nós vamos agora estar trabalhando com um pensador, com um filósofo, que ele serve de base para a Idade Moderna. Então é a partir de Kant que nós vamos ter pensamentos, muitas vezes críticos ao próprio Kant, mas Hegel, quando nós pegamos Schopenhauer, Fichte, todos eles vão beber em Kant ali, mesmo criticando em alguns pontos o pensamento kantiano. Esse tempo em que estamos vivendo, com esta pandemia do coronavírus, é importante a gente entender alguns conceitos. E Kant nos ajuda a entender um conceito importante. É um conceito que transita entre a guerra e a paz. Quando Kant trabalha a questão da paz perpétua, me parece bastante interessante. Basta a gente observar. Nós vivemos um mundo que, se a gente for pegar aí o século XX, nós tivemos quase que 200 milhões de mortes em guerra. Vivemos ainda o século XXI com várias pequenas guerras, né, e com muitas mortes. Então Kant, me parece que quando ele busca a questão da paz, e ainda mais pensando em uma paz universal e pensando em uma paz perpétua, me parece ser bastante interessante que a gente possa estar discutindo. Nós vamos tratar Kant a partir de um opúsculo, ou seja, de um pequeno livro em que Kant escreve sobre a paz perpétua, a paz perpétua entre os estados. E Kant, nesse livro, ele faz uma divisão bastante interessante. Ele traz, primeiramente, alguns artigos, que ele chama de artigos preliminares, 6 artigos negativos, ou seja, aquilo que a gente não deve fazer. E depois ele vem com alguns artigos positivos, que ele vai chamar daqueles artigos definitivos. Então nós temos esses 6 primeiros pontos, que nós vamos começar a tratar por eles aqui. Então vamos lá para esses artigos. No primeiro artigo, o Kant trata de uma questão bastante interessante. Uma questão até que nós já vivemos uma situação similar. O Kant vai dizer o seguinte: nós podemos fazer um tratado, mas esse tratado não pode ter lá uma ressalva, uma cláusula que leve a uma guerra futura. Por exemplo, isso nós vimos no tratado lá da Liga das Nações. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, tinham tantos artigos contrários à derrotada Alemanha que levou a uma Segunda Guerra Mundial. Então nós temos, esse é um primeiro detalhe. O Kant vai dizer, mesmo porque Kant vai dizer que não deve ter um tratado, né? Ele vai dizer que não deve existir um tratado, porque um tratado, ele traz limites. Ele vai dizer, inclusive, que nós devemos criar uma liga, algo que seja maior, né? que traga possibilidade de uma paz universal. Então esse primeiro artigo me parece bastante interessante e até já vivenciamos. No segundo artigo ele vai dizer que, olha, nenhum país ou nenhum estado pode adquirir outro estado. Ele não pode comprar um outro estado. Por quê? Porque um estado não é um patrimônio. O estado é muito mais. O estado é um conjunto de pessoas. E esse conjunto de pessoas, somente eles podem se governar. Então esse é um aspecto importante. Ele vai dizer, olha, não pode ter uma compra de um estado, uma doação, uma herança, como nós tivemos no passado, né? Tínhamos muito heranças, estados eram hereditários, né? Então, isso não pode. O Kant vai dizer, olha, isso não pode. Isso não colabora para uma paz perpétua. Lógico, porque aquele estado vai ficar sempre com o revanchismo, porque não vai aceitar aquilo. Nós observamos em muitos países da África, onde a divisão foi feita de forma de troca, de uma forma de herança, muitas vezes algo organizado, e que nós temos conflitos
conflitos até hoje, até os dias de hoje. No terceiro ponto, este bastante controvertido e muito difícil, ele vai dizer que não deve haver exércitos permanentes. Por quê? Porque o exército permanente, ele enseja constantes guerras, constantes conflitos. Então observem que isso é algo grandioso, é muito difícil. As pessoas vão falar, pô, mas isso é quase impossível. É verdade, mas a ideia de paz perpétua é uma ideia utópica. Então Kant vai trazer a importância. Lógico, um exército permanente, ele sempre exige que a outra nação, que o outro estado tenha um exército permanente. Isso consome recursos, isso consome disputas, e mesmo porque forma um caráter de guerra, um caráter belicoso. Então Kant vai dizer, olha, mas é difícil, mas a diminuição constante, a gente pode observar a diminuição dentro dos exércitos. Quer dizer, são avanços que é possível. A gente não vai acabar os exércitos todos de uma vez, mas é possível uma diminuição até chegar um momento de uma utopia, onde essas forças de guerra estariam extintas, talvez até num outro momento, numa outra vida. Mas Kant aponta isso como importante na paz perpétua. Num quarto ponto, ele vai falar sobre a parte econômica, as dívidas públicas. Um Estado não pode oferecer a outra receitas superiores àquelas que ele pode pagar, principalmente se ela não for aplicada para a construção daquele próprio Estado. Então é muito complicado, é uma questão difícil, né? Colocar o dinheiro, emprestar o dinheiro para colocar numa ciranda financeira, que na época não existia ainda, mas que hoje nós podemos colocar nesse aspecto, né? Mas o empréstimo tem que ser um empréstimo que seja factível depois de ressarcimento. Então isso é importante. A questão econômica ela é muito importante para a manutenção dos Estados. Então Kant coloca essa preocupação com a parte econômica. O quinto aspecto, Kant vai dizer sobre a independência do Estado. Os Estados são independentes, ou seja, um Estado não pode interferir no outro. A interferência deve ser a menor possível. Os Estados eles devem por si só resolver as suas questões internas. E no último aspecto, ele vai dizer sobre as hostilidades, sobre as disputas. É interessante dizer que Kant não vai dizer que não vai existir guerras. Então, as guerras, os conflitos, eles podem existir, mas eles não podem tomar uma magnitude tamanha que possa comprometer uma paz futura, que possa comprometer uma paz perpétua. Então esses são os 6 artigos, né, importantes que Kant trata ali no primeiro momento. Na segunda parte, nós podemos perceber um Kant um pouco diferente. Diferente em que sentido? Se na primeira parte ele nos coloca ali alguns aspectos que não devem ocorrer para que a gente possa obter a paz perpétua, nessa segunda sessão ele apresenta 3 artigos definitivos. 3 artigos em que ele coloca o que devo fazer para obter a paz perpétua. Num primeiro momento ele vai dizer o seguinte, olha, a grande questão é o estado de natureza. Um estado de natureza sem lei, ele só pode gerar guerra. Então ele vai dizer o seguinte, olha, a primeira coisa, nós temos que sair do estado de natureza e entrar num estado então que seria um estado legal. Esse é o primeiro ponto. Então ele vai propugnar aí a ação importante, a ação central do direito para a formação do Estado. E logo depois ele vem no primeiro artigo dizendo, olha, para que haja uma Constituição civil, esta Constituição deve ser republicana. Por que republicana? Porque na República ele apresenta 3 princípios. O primeiro pressuposto é o pressuposto da liberdade. O homem deve ser livre para suas escolhas. No segundo, se ele escolheu, no segundo ele vai dizer, tem que ser dependente da escolha dele pela legislação. Então ele tem que ser dependente das leis. E no terceiro, igualdade, né? Os homens serão tratados de forma igual por essa lei. É importante perceber que esse modelo republicano seria um modelo mais próximo para a paz perpétua. Por quê? Porque neste modelo o cidadão sabe. Por que é tão importante? Por que é importante então esta ideia para a paz? Por quê? A questão é, o cidadão é que escolhe. E ele sabe que se ele escolhe a guerra, o grande prejudicado pela guerra será ele. Ele que terá que lutar, ele que terá que deixar os seus bens, ele que terá que deixar sua família. Então por isso a melhor formação do Estado é o Estado republicano. No segundo artigo, então Kant vai dizer que o direito das gentes deve fundar-se numa federação de Estados livres. O direito internacional, o direito das gentes, ele é fundamental. Deve existir uma lei internacional, mas essa lei não pode influenciar ou ela não pode interferir no direito de cada Estado.
Como faria isso? Através de uma liga, através de associações que nós temos hoje em dia, como a ONU, como a Unesco, a Organização Mundial da Saúde. Então, essa ideia de uma liga que possa trazer as leis do mundo para leis universais é a ideia kantiana. Kant diz que deve haver leis universais, mas essas leis não podem superar as leis do Estado. E, finalmente, no terceiro artigo, Kant aponta para o direito cosmopolita. O que seria o direito cosmopolita? O direito cosmopolita é o direito que um indivíduo tem de visitar, de ser recepcionado com hospitalidade. Por quê? Porque é um direito de todos pela terra. Ou seja, não existe um espaço que possa ser somente de um. Ou seja, o direito da propriedade comum da superfície da terra. É fundamental para Kant, então. Esta ideia de que o homem, ele tem o direito de visita e não pode ser recebido com hostilidades. O visitante não deve ser recebido com hostilidades. É bem verdade que Kant diz também, naquele momento histórico, que o visitante não pode utilizar do seu poder para impor as suas ordens no Estado. Isso é muito importante, porque nós estamos falando do século XVIII, onde países europeus invadiam territórios tanto na África como na Ásia e também na Europa, Então podemos resumir que a obra de Kant, A Paz Perpétua, ela está dividida em duas sessões. Uma primeira sessão onde ele traz os artigos preliminares, 6 artigos preliminares, e numa segunda sessão ele traz os artigos definitivos, aqueles artigos positivos, aqueles do dever ser. Esta obra então de Kant, ela apresenta a importância do Estado legal, do direito para a promoção da paz perpétua.